Bom dia! Nossa videoaula de hoje será uma revisão sobre os capítulos 5 e 6 desse segundo bimestre. No capítulo 5, período entre guerras, regimes autoritários e totalitários, vimos as condições em que a Europa estava inserida e o que provocou a chegada ao poder desses regimes. Quais seriam essas condições, já iniciando a nossa aula de hoje? Primeiro, após o fim da Primeira Guerra Mundial, muitos países europeus estavam fragilizados econômica e politicamente e era necessária a reconstrução de regiões inteiras. Segundo, a sensação da incapacidade de uma recuperação econômica rápida pelos governos atuantes nesse momento. Terceiro, a crise de 29, que apesar de iniciar nos Estados Unidos, afetou diretamente a economia europeia. E, quarto, o crescimento das ideias socialistas em um quadro de fome, desemprego e grande inflação. Esse quadro permitiu que grupos políticos bastante radicais ganhassem cada vez mais adeptos e apoiadores. Quanto às características dos governos totalitários de forma geral, a gente deve entender que emergiram nas décadas de 1920 e 30 e se desenvolveram na Itália, na União Soviética e na Alemanha. E são caracterizados por existência de um partido único, eliminação de qualquer oposição, com emprego de extrema violência por parte do Estado, a idolatria ao líder, a existência de uma ideologia oficial, a criação de um possível inimigo, como por exemplo a ideia de um comunismo, que faria com que todos fossem obrigados a dividir seus bens, que não pudesse ter um crescimento pessoal, profissional. Todas essas ideias eram implantadas para que a população, de fato, adotasse essas ideias para si e também tivessem esse temor. E a criação de um possível inimigo, gerando uma grande mobilização das massas. Entre esses regimes, iniciamos pelo fascismo, tendo como líder Benito Mussolini no território da Itália, no qual sofria uma grande crise política e econômica. Lembrando que, apesar da Itália terminar o conflito ao lado dos países vencedores, o espólio de guerra pouco beneficiou os italianos. Com a fome, o desemprego e a inflação, ocorreram greves, revoltas dos trabalhadores, como, por exemplo, pilhagem nos estabelecimentos comerciais e a ocupação de fábricas. Diante de todas essas situações, as ideias socialistas ganharam cada vez mais força entre os italianos, mas o movimento político de extrema-direita denominado fascismo, que é o nosso estudo desse momento, que prometeu resolver a crise a qualquer custo, ganhou o apoio da burguesia e de vários outros grupos da sociedade. E em 1919, os fascistas concorreram a diversos cargos na eleição, mas sem grandes vitórias. Essa situação política começa a mudar quando, em 1922, os socialistas promoveram uma greve geral e os fascistas se colocaram contra a manifestação no evento conhecido como Marcha sobre Roma. Com a participação de aproximadamente 40 mil pessoas que exigiam o fim das agitações políticas. Nesse momento, o rei italiano Vittorio Emanuele III nomeou o Benito Mussolini como primeiro-ministro e, em 1924, por meio de fraudes, o partido de Mussolini chega ao poder. A partir daí, teremos a instituição do partido único, as eleições foram abolidas, o constante uso da violência e o controle sobre os trabalhadores pela Carta do Trabalho, que permitia a organização de corporações, mas proibia greves ou de se colocarem contra as decisões tomadas pelo Estado, nesse caso, o Benito Mussolini. Por outro lado, ocorreu um programa de recuperação econômica caracterizado pela realização de inúmeras obras públicas a fim de gerar empregos. Isso é o resuminho do que a gente pode tratar sobre o Mussolini, o fascismo e a Itália. Indo agora
para a questão do nazismo. O palco desse regime foi na Alemanha, onde ela foi considerada a grande causadora do conflito mundial, recebendo as punições mais severas e que nós já estudamos. Por exemplo, o básico é que as principais terras conquistadas pela Alemanha foram retiradas, foram divididas entre os territórios vitoriosos. Praticamente sem meio de gerar riquezas para a reconstrução do país, o governo alemão aceitou empréstimos e investimentos, em especial dos Estados Unidos. Mas a crise de 29 prejudicou principalmente a Alemanha, que não recebia mais essa ajuda. Logicamente, se os Estados Unidos também estavam em crise, ele não tinha como continuar enviando essas ajudas de fato para esses outros territórios. E no fim das contas, nós vamos ver que isso aprofundou a crise econômica e social ao ponto de gerar o colapso na Alemanha. Essa instabilidade colaborou para o crescimento das ideias socialistas no país, mas assim como ocorreu na Itália, os grandes capitalistas viram nesse acontecimento a possibilidade de uma possível revolução socialista. Para evitar que isso acontecesse, apoiaram os nazistas. Seu representante será Adolf Hitler, que tentou um golpe de Estado em 1923 sem sucesso, inclusive foi preso. No entanto, com a crise de 29, o Hitler e o Partido Nazista conseguiram angariar a atenção popular. Em 1932, conquistaram 230 cadeiras para o parlamento e o presidente alemão Hindenburg ofereceu a Hitler a chancelaria, que era um cargo semelhante ao de primeiro-ministro. O Hitler acabou com todos os partidos políticos, exceto o Partido Nazista, logicamente. Jornais de oposição e sindicatos foram extintos, greves não foram mais permitidas, criação de políticas, entre elas, de polícias políticas, entre elas a Gestapo, que era uma polícia secreta, que garantiu o controle do Estado sobre todas as situações, e no fim das contas o poder político foi totalmente centralizado. Além do mais, o governo de Hitler foi marcado por um grande esforço de diminuir o desemprego através de obras públicas, como nós vimos na Itália, e a militarização do país. Ainda que ele fosse proibido pelo Tratado de Versalhes, simplesmente o Hitler rompeu com essas cláusulas e provocou essa militarização. Com um exército forte, bem treinado e equipado, Hitler pretendia expandir as fronteiras da Alemanha para o fortalecimento da chamada raça ariana, que supostamente seria a mais desenvolvida e da qual os alemães se consideravam descendentes. Outros grupos, no entanto, eram considerados não apenas inferiores, mas também prejudiciais à sociedade, motivo pelo qual deveriam ser eliminados. Isso gerou ampla perseguição a judeus, ciganos, negros, deficientes, entre outros. Através de uma eliminação de forma organizada e sistemática dessas pessoas nos campos de concentração, e aqui está a imagem para a gente, esses símbolos do que foi o Holocausto. Quanto aos regimes autoritários, esses governos concentraram o poder, mas não eliminaram por completo a oposição e nem controlaram totalmente os meios de comunicação. Não houve o culto ao líder e a mobilização social era limitada. Como exemplo, temos o salazarismo em Portugal, instituído em 1933, tendo como líder Antônio Salazar, cujo governo teve um caráter pessoal e repressivo. Promoveu uma política econômica explicitamente favorável aos interesses da burguesia e perseguiu os movimentos de esquerda, além de medidas restritivas como a censura à imprensa, proibição de greves e de formação de movimentos de trabalhadores e a criação de polícias políticas,
é novamente aquela ideia, polícias secretas que administrariam, que ajudariam a controlar a população, os meios de comunicação, os órgãos, tudo em favor de concentrar o poder na mão da figura, no caso, nesse momento, de Antônio Salazar. Para finalizar, no caso nosso capítulo 5, temos a Guerra Civil Espanhola, ocasionada pela eleição de um presidente representante do partido de esquerda. Nós vamos ver que o que desencadeou a reação da extrema-direita, que queria tomar o poder para as mãos do general Francisco Franco, que seria o líder capitalista. A Guerra Civil ocorreu de 1936 a 1939, marcada pela extrema violência. Os socialistas, organizados em milícias, e a direita controlava o exército espanhol. A União Soviética apoiou a Frente Popular, que foi exatamente essa coligação de esquerda, e a Alemanha e a Itália apoiaram os partidos de Franco. Hitler, ele teve uma participação nesse momento porque ele forneceu aviões, pilotos e bombas para a luta contra a Frente Popular, e assim Francisco Franco chegou ao poder exatamente com todas essas características autoritárias que nós vimos até esse momento. Para a gente ir agora para o nosso capítulo 6, nós temos que entender Brasil, República Nova. Nós teremos aqui como principal representante desse momento o Vargas. Mas para a gente entender de que forma isso aconteceu antes da chegada dele, nós precisamos relembrar que antes do Vargas nós tínhamos a República do Café com Leite, em que uma hora estava um mineiro no poder, outra hora um paulista. Só que a crise de 29 afetou de forma direta os paulistas. Eles ficaram temporariamente sem mercado consumidor para o café. Temendo que um mineiro não priorizasse as questões do café, Washington Luiz quebrou o pacto entre os dois estados e indicou como candidato o Júlio Prestes, também do Partido Republicano Paulista. Então vocês entendem que na verdade ele deveria ter indicado o mineiro, mas ele indicou novamente um paulista. Revoltado com a quebra do acordo, os mineiros romperam com os paulistas e, aliados com políticos do Rio Grande do Norte, da Paraíba no caso, formaram a Aliança Liberal. Para concorrer com Júlio Prestes, a oposição lançou o gaúcho Getúlio Vargas como candidato à presidência e o paraibano João Pessoa como vice. Nas eleições, Júlio Prestes foi o vencedor. Esse fato desagradou a opinião pública e levou os integrantes da Aliança Liberal a acusar de fraude eleitoral. Tudo isso, essa tensão, foi agravada pela morte do paraibano João Pessoa. A gente sabe que foi uma questão pessoal, mas essa oposição a Júlio Prestes se utilizou desse momento para dizer, na verdade, que foi uma morte política. Isso vai gerar uma comoção da população e, no fim das contas, no dia 3 de outubro, iniciaram levantes militares comandados pelos tenentes nos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais. O Rio de Janeiro logo aderiu ao movimento. Washington Luiz, que até então era o presidente ainda, foi deposto e um governo provisório foi formado. Aqui nós temos o governo provisório, que ele acontece de 1930 até 1934, e assumiu o controle de governo exatamente o Getúlio Vargas. O Vargas, ele acenava com uma permanência breve no poder, apenas com o objetivo de organizar o novo governo. Nesse governo provisório, a fim de solucionar a crise cafeeira, o Vargas decretou a criação em 1931 do Conselho Nacional do Café. Tal conselho determinou a compra do produto
excedente e a queima de milhares de sacas com o objetivo de diminuir a quantidade de café e assim elevar o preço da saca. Essa já era uma política utilizada pelos governos anteriores, que foi adotada também no governo de Vargas. Getúlio Vargas ainda estimulou a policultura e a industrialização. Então, quando a gente começa a falar de industrialização no Brasil, a gente começa a falar a partir do governo de Vargas. Não acrescentem essa informação nos governos anteriores. Getúlio Vargas ainda se preocupou com o operariado, um grupo que se consolidava no cenário político nacional e, nesse sentido, criou em 1930 o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Esse órgão tinha como missão regulamentar a legislação trabalhista do país e, ao mesmo tempo, manter os trabalhadores sob o controle do Estado. Com o intuito de eliminar a oposição ao seu governo, destituiu os governadores estaduais e nomeou tenentes interventores que apoiavam a Revolução de 1930. 2 anos após assumir provisoriamente o governo, o Vargas ainda não havia dado sinais de que pretendia deixar o cargo. Grupos começaram a questionar a legitimidade do seu mandato, que, segundo eles, era inconstitucional, já que não havia sido eleito para o cargo. Nós vamos ver que o principal foco de oposição do Getúlio Vargas estava exatamente em São Paulo. O fato de Vargas ter nomeado um interventor militar e pernambucano para São Paulo aumentou o descontentamento dos paulistas. Organizados no Partido Democrático e no Partido Republicano Paulista, os paulistas exigiam um interventor civil e paulista para o seu estado, reivindicavam ainda a elaboração de uma nova Constituição para o país e também a ideia de uma eleição. Buscando atender às reivindicações dos paulistas e evitar confrontos, o Vargas nomeou como interventor o político paulista Pedro Toledo. Porém, as manifestações contrárias continuaram e, em 9 de julho de 1932, transformaram-se em luta armada contra o governo. Aí nós tivemos a Revolução Constitucionalista. A luta durou quase 3 meses, terminando com a rendição de São Paulo em outubro de 1932. O fato é que a Revolução Constitucionalista apressou a elaboração do Código Eleitoral de 32, que estabeleceu novas regras para as eleições no Brasil. Entre as deliberações nele contidas estavam o estabelecimento do voto livre, do voto secreto e do direito do voto feminino. Aí nós teremos exatamente o governo constitucional, que foi de 1934 até 1937. Fortalecido após a vitória sobre a Revolução Constitucionalista, o Vargas seguiu como líder do governo e, em 1933, realizou eleições para a formação da Assembleia Constituinte e convocou eleições indiretas para a presidência, nas quais foi eleito, dando início ao governo constitucional. Em 16 de julho de 1934, o Vargas finalmente promulgou a Constituição de 1934. Essa garantiu o voto secreto e o voto feminino. Além disso, instituiu leis trabalhistas, como, por exemplo, o estabelecimento da jornada de 8 horas de trabalho, do descanso semanal remunerado, do salário mínimo, das férias remuneradas, da indenização em caso de demissão sem justa causa e da proibição do trabalho para menores de 14 anos. Durante o governo constitucional, os problemas internos e a influência do nazifascismo e do socialismo acabaram por formar 2 grupos políticos, a Ação Integralista Brasileira e a Ação Renovadora Nacional. Nós vamos aqui, em 1932, foi criada a Ação Integralista Brasileira,
que tinha como líder Plínio Salgado, que nutria uma grande admiração pelo fascismo italiano do Mussolini. Os integralistas defendiam um Estado autoritário de extrema-direita, combatiam o liberalismo e o socialismo, instituíram aos seus integrantes o uso de camisas verdes, o sigma como símbolo do movimento e a saudação a Naue. Em 1934, foi fundada a Aliança Nacional Libertadora. O presidente de honra era Luiz Carlos Prestes, só que para Vargas a organização dos grupos de esquerda representava uma ameaça ao seu governo capitalista liberal. Buscando acabar com a oposição, declarou a ilegalidade da Aliança Nacional Libertadora, proibindo seu funcionamento. Membros radicais do partido iniciaram uma rebelião armada contra o governo de Vargas, que ficou conhecida como Intentona Comunista, e em poucas horas ela foi reprimida pelo governo e seus principais representantes foram presos. No fim das contas, acabou fortalecendo novamente o governo do Vargas. Isso vai gerar a seguinte situação: a Intentona Comunista acabou beneficiando o governo do Vargas, pois deu a ele pretexto para decretar exatamente o estado de sítio no país. Em 1937, deveriam ser realizadas eleições para a presidência e o Getúlio Vargas ele fingiu apoiar a realização das eleições. Na verdade, ele não pretendia deixar o posto. Então veio a público e anunciou a descoberta de um plano que desejava implantar no país o socialismo aos moldes do que foi feito na Rússia. O denominado Plano Cohen, segundo Vargas e os seus apoiadores, era uma ameaça à segurança nacional que possibilitou o cancelamento das eleições e o fechamento do Congresso Nacional. Deixando claro que o Plano Cohen ele nunca existiu, foi por invenção do Vargas para exatamente meter aquele medo na população e justificar a permanência dele no governo. Em 2 de dezembro de 1937, o Getúlio Vargas decretou a dissolução de todos os partidos políticos e iniciou, assim, uma nova fase do seu governo denominada Estado Novo. Quando a gente fala de Estado Novo, a gente entende que foi do período de 1937 até 1945. Essa fase do governo varguista assumiu clara inspiração dos governos fascistas e nazistas europeus, suspendendo os partidos políticos e sufocando os opositores. Além disso, nós vamos ver que foi, nesse momento, elaborada uma nova carta constitucional que concentrasse mais poder na figura do presidente. A Constituição de 1937 foi outorgada, ou seja, elaborada sem representantes da população e ficou conhecida como polaca, pela semelhança com a Constituição polonesa. Essa nova Constituição previa punições como a pena de morte para quem cometesse crimes contra a ordem pública, ou seja, quem se manifestasse contrário às medidas do governo iriam exatamente ser eliminados. Centralizava o poder político na figura de Vargas, diminuindo o poder dos governos dos estados, e o novo texto constitucional criou o regime de sindicato único, segundo o qual poderia existir apenas um sindicato de classe por região. Além disso, este deveria ser reconhecido pelo governo. Agentes do governo intervinham na direção desses sindicatos a fim de evitar greves que foram proibidas constitucionalmente. Assim, os sindicatos eles deixaram de ser organizações a favor dos trabalhadores para se tornarem ferramentas do governo no controle das categorias profissionais. Para garantir o cumprimento de novas regras, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, a famosa DIP. Ele era responsável por fiscalizar as atividades da imprensa,
falada e escrita, com o objetivo de censurar críticas a seu governo, e outra função era fazer propaganda de seu governo a fim de criar uma imagem positiva de si mesmo perante a população. Isso pode ser uma questão de prova tranquilamente. Qual era a função desse departamento de imprensa e propaganda? Além do rádio como meio de propaganda do governo, o Getúlio Vargas procurou incutir nas novas gerações a ideia do nacionalismo, comemorações de datas cívicas, como o Dia do Trabalho, os desfiles, além da produção de filmes e documentários, tinham um objetivo claro. Este era o desenvolvimento do espírito do brasileiro trabalhador, ordeiro, saudável e cumpridor de seus deveres perante a pátria e a família. Ocorreu a política de valorização do trabalho, que foi chamada de trabalhismo varguista. Ela atuou em duas direções: na concessão de benefícios aos trabalhadores, como a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, e em 1943, e a criação do Ministério do Trabalho e na propaganda que valorizava o trabalho e o trabalhador. Tomando como prioridade o desenvolvimento econômico, Vargas adotou uma postura intervencionista, realizando investimentos diretos, como a criação de uma série de empresas para fortalecer a indústria de bens de produção. Foram construídas assim a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Hidrelétrica de Paulo Afonso na Bahia e a Fábrica Nacional de Motores. Essas medidas tinham como finalidade incentivar a industrialização, o que acabou repercutindo em aumento do número dos operários no país. Outra questão que é importante a gente entender é que durante a Segunda Guerra Mundial, as expectativas eram que, se o Brasil entrasse na guerra, seria aliado da Alemanha, exatamente pela postura do Vargas nesse momento. Aí nós vimos que ele era muito mais adepto às ideias fascistas e nazistas. Mas o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ofereceu um grande empréstimo para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, o que mudou a postura do Vargas na guerra. O envio de soldados brasileiros para combater na guerra ao lado dos países considerados democráticos deu início a um questionamento interno sobre o governo do Vargas. Como Getúlio poderia enviar soldados para combater pela democracia enquanto ele mesmo exercia um governo autoritário no país? Essa questão foi muito divulgada. Inúmeras campanhas contra o seu governo e a favor da redemocratização começaram a ocorrer. Temendo ser destituído do seu cargo, o Vargas deu início ao processo de redemocratização do país. Entre as suas medidas, podemos citar a formação de partidos políticos, a convocação de eleições presidenciais para 2 de dezembro de 1944, a libertação de vários prisioneiros políticos, entre eles o Luiz Carlos Prestes, e a desapropriação de empresas estrangeiras. Tais medidas ajudaram a criar o queremismo, movimento popular que pedia a permanência de Vargas no poder até as eleições. Outra parcela da população ligada comercialmente aos Estados Unidos viu nessas atitudes, em especial essa desapropriação das empresas estrangeiras, uma ameaça aos seus interesses. Esse grupo, apoiado por integrantes do Exército Brasileiro, exigiu a renúncia do presidente. O Vargas renunciou e as eleições presidenciais foram realizadas. O Eurico Gaspar Dutra foi escolhido novo presidente do Brasil. O Getúlio Vargas foi eleito, nessa mesma ocasião, como senador do Rio Grande do Sul, cargo que ocupou até 1945. Para a gente finalizar a aula de hoje, tem a questão indígena exatamente nessa era Vargas.
Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas, ele estabeleceu uma política de integração nacional que objetivava exatamente o crescimento econômico do país. Nesse plano, era necessário integrar todas as etnias e os povos que constituíam para a formação da identidade nacional. Da mesma maneira, era relevante, de acordo com essa política varguista, determinar e controlar todo o território brasileiro, especialmente as fronteiras. O programa Marcha para o Oeste foi criado com o objetivo de inserir as populações sertanejas e indígenas no contexto brasileiro, especialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, e ele promoveu o enaltecimento dos indígenas como parte valorosa, guerreira e heróica da nossa população. Foi criado o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, e nós vamos ver que durante esse período as comemorações do Dia do Índio, instituído em 1934, foram intensificadas. Museus e centros culturais sobre as populações indígenas foram criados em diversas partes do país. É importante a gente entender que, por um lado, a política varguista valorizou os indígenas e os enalteceu, por outro lado, contudo, obrigou-os a aderir ao projeto de integração sem levar em conta os desejos e a cultura desse povo. Turma, a gente termina a nossa revisão das unidades 5 e 6 aqui nesse momento. Até a próxima aula, um grande abraço e ótima semana!